Ok. Vamos dar início ao nosso bloco número 5 para a prova da CESP do dia 13 de outubro, ok? Direito administrativo, agentes públicos. Tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos responder as questões que a CESP fez cobrando o conceito de agente público, ok? Então, vamos colocar na tela agora as questões para responder. Aí, beleza. Essa questão aqui nós já respondemos, vamos responder ela rapidão. Ó. Com a posse, os aprovados, com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Perfeito. Até aí é o que interessa para o nosso estudo. Beleza? Tá perfeito. Não é a nomeação que materializa a investidura. Na verdade, é a posse que materializa a investidura. Ok? A gente já explicou isso. Aí, continuando aqui. Mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. A gente também já aprendeu que quando o cara ocupa um cargo efetivo, ele vai adquirir a estabilidade depois de 3 anos. E a gente aprendeu também que quando o cara ocupa um cargo vitalício, ele vai adquirir a vitaliciedade depois de 2 anos. Então, quem ocupa cargo vitalício não se sujeita à estabilidade, e quem ocupa cargo efetivo não se sujeita à vitaliciedade. Então, cargo efetivo terá estabilidade. Cargo vitalício terá vitaliciedade. Vitaliciedade, 2 anos. Estabilidade, 3 anos. Então, continuando aqui. Bom, essa questão aí, número 8, caiu para o Ministério Público da União 2018, uma questão tranquila, né? É uma questão muito tranquila, ok? Mas aí você poderia fazer a seguinte pergunta: mas Diego, como é que eu vou saber que se trata de cargo efetivo, se aqui está falando cargo público? Como é que eu vou saber que se trata de cargo efetivo? Ó, com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos. Tipo, isso aqui está certo, só que como eu sei que é um cargo efetivo? Basta você ler o enunciado que você vai concluir isso. Ó, divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração direta federal. Olha aí, doutores. Pronto. Basta você saber o que é administração direta. Né? Os aprovados foram nomeados. Beleza. Então, ó, o cara fez concurso para a administração direta federal. Ou seja, para a União. O que é a administração direta? A administração direta é a União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios federais, agentes públicos dessas pessoas jurídicas e os órgãos, ministérios e secretarias dessas pessoas jurídicas. Então, se o cara faz concurso para administração direta, obrigatoriamente vai ser cargo efetivo. Ok? Ou cargo vitalício. Beleza? Tenha isso em mente. Tranquilo. Depois a gente vai aprender um pouco mais disso quando a gente estiver estudando cargo efetivo, tá? Ok. Então, a questão 8 está corretíssima. Beleza? Questão 22. Caiu para o IFF 2018 CESP. A gente já respondeu essa questão. Vamos só reforçá-la, tá bom? A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação errado, não é com a nomeação. A nomeação não é investidura de cargo público. Exercício errado, não é o exercício, a gente aprendeu. A gente sabe
a gente citou até um exemplo nas nossas conversas. Uma coisa é a aprovação no concurso, né? Outra coisa é a nomeação, outra coisa é a posse, que é a investidura, e outra coisa é o exercício do cargo, beleza? Então, ó, concurso público para concorrer ao cargo, aprovação no cargo dentro das vagas, nomeação para ocupar o cargo, posse para se investir no cargo, investidura no cargo, e exercício para exercer, começar efetivamente a trabalhar. Beleza? Ok. Provimento. O provimento é a nomeação, tá? Provimento é a nomeação. Tá errado. Não é provimento. Não é o provimento que dá a investidura. Classificação em todas as etapas do concurso. Errado também. O certo é a letra B. Posse. Tá bom? Depois você confere o gabarito. Certo é a letra B. A posse. A posse que dá a investidura para o candidato. Beleza? Ok. Questão 37, 2018. STM. A prova para técnico judiciário. 2018, muito recente a prova. Cobrou o conceito de agente público. Olha o que a prova está perguntando. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e, por isso, estão fora do rol de agentes públicos. Doutores, isso é um absurdo. Doutores, a gente aprendeu o conceito nas conversas anteriores. Conceito de agente público é muito amplo, é uma expressão muito ampla que está prevista no artigo 2º da Lei 8429 de 1992, né? A expressão agente público substituiu a antiga expressão funcionário público prevista desde 1940 no Código Penal, no artigo 327. A gente estudou isso nas nossas conversas anteriores. A questão está totalmente errada, porque o conceito de funcionário público alcança a pessoa que pratica atos em nome do Estado, com ou sem remuneração, com vínculo definitivo ou com vínculo temporário. Então, o empregado público que trabalha para a empresa pública, ele tem um vínculo definitivo e ele recebe remuneração e ele pratica ato em nome do poder público. Então, ele é agente público. Acabou. Simples assim. E a gente, inclusive, citou o empregado público nos nossos exemplos, né, das conversas anteriores. Beleza. Vamos para a questão 38. Olha o que a questão 38 fala. CESP 2018 STM. Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o poder legislativo são consideradas agentes públicos. A questão está corretíssima. A questão 37 está errada, tá? Que eu acabei de fazer. A questão 38 está correta. A gente aprendeu que quem ocupa cargo político está no alto escalão da República e quem ocupa cargo eletivo, a gente até falou, conceito de agente público. Pessoa humana que exerce cargo eletivo ou mandato eletivo ou mandato público, ou cargo público, ou emprego público, ou função pública. E aí a banca, a CESP, em 2018, perguntou exatamente isso. Perguntou se quem exerce cargo eletivo é agente público. Óbvio que é. A gente estudou e isso é uma informação muito simples. Ok? Então, está certíssimo aqui o item da questão 38. Em que pese ocuparem cargos eletivos, né, as pessoas físicas do Poder Legislativo são consideradas agentes públicos. Sim, são agentes públicos. Mesmo se elas tomaram posse no cargo eletivo depois de uma eleição, não fizeram concurso,
mesmo assim vai ser agente público, ok? Porque está dentro do conceito de agente público, conceito amplo. Agente público é um conceito muito amplo. Beleza. Próxima questão, questão 39, CESP, TRF da Primeira Região, Técnico Judiciário, 2017, questão recente, doutores. Olha o que está perguntando. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam pela administração pública remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, os tradutores e os intérpretes públicos. Essa questão está totalmente equivocada. Este item. Primeiro, as pessoas físicas que são particulares, colaboradores, ou particulares em colaboração, elas são agentes públicos, mesmo se elas não receberem remuneração e mesmo se elas não tiverem nenhum vínculo, não tiverem vínculo definitivo com a administração. Ou seja, mesmo se não tiver vínculo empregatício, vai ser agente público, Então está errada a questão. A questão está falando que os colaboradores, as pessoas físicas que colaboram com o poder público, que praticam atos em nome do poder público, só serão agentes públicos se tiverem um vínculo definitivo, um vínculo empregatício. E se tiverem recebendo remuneração. Errado. Tá tudo errado. Tá ok? Então, só aí já basta para a gente dizer que o item da questão 39 está errado. Beleza? Depois você confere o gabarito. Mas é errado o gabarito, tá? Questão 70, 2016. Tribunal de Contas do Estado do Pará. Banca CESP. Olha o que ela perguntou. Por manter com o Estado vínculo de natureza diferenciada, os militares não integram a categoria de agentes públicos. Errado. A gente citou nos nossos exemplos que os militares ocupam cargo público, mas é um cargo público especial porque é um cargo público de natureza militar. Ok? Mas nem por isso eles deixam de ser agente público, tá? Os militares são agentes públicos, sim, tá bom? Mesmo ocupando um cargo público de natureza militar. Beleza? Tranquilo. Então, está errada a questão número 70. Gabarito errado. Ok. Então, ditas essas informações, resolvidas essas questões, dá para notar que o conceito de agente público é um conceito que você tem que levar para o resto da sua vida. Todas as provas da CESP você tem que levar esse conceito aí, ok? Olha, a gente respondeu uma questão, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questões da CESP que cobraram somente o seu conhecimento sobre o conceito de agente público, que é uma coisa, é uma informação simples de ser compreendida. Ok? Eu espero que você tenha compreendido essas informações. E é claro, eu ainda, junto do conceito de agente público, eu falei sobre a administração direta e sobre a administração indireta. Beleza? Então, até este momento, você já sabe o que é conceito de agente público, já sabe o que é administração direta, já sabe o que é administração indireta, e isso é extremamente importante
para as questões de direito administrativo, tá bom? Beleza. Nós ainda temos tempo. Vamos começar a falar sobre cargo público, tá bom? Primeira coisa, cargo público, ele se divide em vários cargos públicos. É um gênero. Cargo público é um gênero do qual derivam outros cargos públicos, ok? Cargo público é um gênero do qual derivam outras espécies de cargos públicos. Beleza? Tranquilo. Então, cargo público ele se divide em cargo público efetivo, cargo público vitalício, cargo público em comissão, ou também chamado de cargo comissionado ou cargo de confiança, tá bom? Tranquilo. E também temos o cargo público temporário. Beleza? Tranquilo. Lá para frente temos o emprego público, temos o servidor público em sentido amplo, a função pública, a função de confiança, cargo político, particulares em colaboração, que a gente vai estudar. Tá bom? Beleza. No entanto, agora neste bloco número 5, você tem que saber o que é cargo público. Primeira informação sobre o que é cargo público. Cargo público se divide em 1, 2, 3, 4. 4 tipos. Existem 4 tipos de cargos públicos aqui no Brasil. Tá bom? 4 tipos de cargos públicos aqui no Brasil. O cargo público efetivo, que é preenchido por meio de concurso público. O cargo público vitalício, que é preenchido por meio de concurso público ou por meio do 5º constitucional ou do 3º constitucional, né? No STJ é o 3º constitucional. No TRF, no TRT, no TST, no TJ e no TJDFT é 5º constitucional. Beleza? Ou concurso público. Cargo vitalício ou vai ser concurso público de provas e títulos, ou vai ser 5º constitucional, ou vai ser 3º constitucional. Beleza? Cargo público em comissão. Livre nomeação, livre exoneração, né? Nomeação ad nutum. Ok? A qualquer momento pode ser exonerada a pessoa que foi nomeada. Beleza? E o cargo público temporário. O cargo público temporário é um cargo que ele não existe posse no cargo. Na verdade, existe a assinatura do contrato, né? O poder público faz um contrato e o empregado público, aliás, o contratado vai assinar o contrato e vai começar a prestar serviço público de forma temporária para o poder público. Beleza? Então, cargo público se divide em 4 tipos e você não pode esquecer essa informação, ok? Então, primeira coisa, vamos estudar o que é o cargo público, o que é o conceito aí, as características do cargo público, beleza? Cargo público, doutores, ele é um vínculo profissional, entre o poder público e os servidores públicos. Beleza? Cargo público é isso. Só que, na verdade, eu vou colocar primeiro uma outra informação. O cargo público ele é também um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas, né, ao servidor público, a pessoa que ocupa o cargo público. Tá? Então, o cargo público é um conjunto de responsabilidades e de atribuições de um servidor público. Isso é o cargo público. Beleza? Tranquilo. Então, perceba que
de um lado existe um conjunto de atribuições e responsabilidades, de outro lado existe a pessoa humana. Então, quando a pessoa humana passa a exercer essas atividades, as atividades públicas, ele pode estar exercendo um cargo público. Simples assim, beleza? Tá. Então perceba aqui, de um lado nós temos a pessoa humana, de outro lado nós temos as atribuições e responsabilidades que serão conferidas para essa pessoa humana, e um pouco de outro lado, um pouco em cima, temos o poder público, ou o Estado, ou a República Federativa. Tá? Então temos 3 elementos aí: o Estado, poder público, a pessoa humana e o conjunto de atribuições e de responsabilidades que serão conferidas para essa pessoa humana. Então perceba que existe um vínculo entre a pessoa humana e o poder público. Esse vínculo é chamado de cargo público. E esse cargo público ele se caracteriza como um conjunto de atribuições e responsabilidades da pessoa humana, enquanto representante do poder público. Então, doutores, não esqueça, pelo amor de Deus, ok? Cargo público é um vínculo profissional entre o poder público e os seus servidores, né? Pessoas humanas, tá bom? E esse vínculo profissional se caracteriza como sendo um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas aos servidores públicos. Beleza? Tranquilo. Tranquilidade aqui, até aqui, tudo bem. Outra informação que você tem que saber sobre cargo público. O cargo público, doutores, para se criar um cargo público, para se criar um conjunto de atribuições e responsabilidades a serem conferidas para um servidor público, para se criar esse cargo público aí, é necessário uma edição de uma lei. É necessária a edição de uma lei. Ou seja, o cargo público ele é criado por meio de uma lei. Essa é a regra. Vamos supor assim, foi criado o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Esse cargo tem que ser criado por uma lei. Aí vamos supor que alguém queira mudar esse cargo de técnico judiciário para assistente judiciário. Tem que ser transformado, né, modificado por meio de lei. Agora vamos supor que o cargo de técnico judiciário ou de assistente judiciário não é mais interessante para o tribunal. Aí tem que extinguir o cargo, né? Por fim ao cargo, extinguir. O que é que o tribunal vai fazer? O tribunal vai ter que fazer uma proposta de lei e mandar para a Assembleia, né, para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo crie uma lei para extinguir o cargo. Então, o cargo público ele é criado por lei, transformado por lei e extinguido por lei, né? Transformação por lei, criação por lei e extinção por lei. Simples assim. E isso está previsto expressamente na Constituição Federal, no artigo 49, inciso 10, né, da Carta Magna. Beleza? Ok. Outra informação. Vamos passar mais 2 informações e um exemplo, para acabar aqui, para encerrar. O cargo público, ele se sujeita a um regime estatutário, ok? Ou seja, existe uma lei própria que cria o estatuto
para as pessoas que ocupam cargo público. Beleza? Exemplo. Lei 8.112 de 1990 é uma lei que criou o Estatuto do Servidor Público Civil da União, Servidor Público Civil Federal, ok? É um estatuto, é onde estão previstos os direitos e as obrigações dos servidores públicos, beleza? Ok. Agora, existe uma exceção. O cargo público temporário, ele não se sujeita a um estatuto. De acordo com os tribunais brasileiros, o cargo público temporário ele tem um regime administrativo especial, não é um regime estatutário, ok? É um regime administrativo especial, né? Cargo público temporário, ok? Beleza? Outra informação relevantíssima para a sua prova do dia 13 de outubro. 13 de outubro, beleza? O cargo público, doutores, ele é exercido na administração direta, União, Estados, Distritos Federais, municípios e territórios federais, ou ele é exercido nas autarquias, que fazem parte da administração indireta, ou nas fundações públicas de direito público, que fazem parte da administração indireta. Beleza? Então perceba que o cargo público ele pode ser exercido na administração indireta ou na administração direta. Só que quando o cargo público for exercido na administração indireta, não vai ser em todas as pessoas jurídicas da administração indireta, não. Vai ser só na autarquia e na fundação pública de direito público. Ou seja, um cargo público nunca será exercido numa empresa pública, nem em uma sociedade de economia mista, nem em uma fundação pública de direito privado. Beleza? Ok? Então, tome muito cuidado, tá? O cargo público ele vai ser exercido na administração direta em todas as pessoas jurídicas da administração direta. Ou seja, União, Estados, Distritos Federais, Distrito Federal, municípios e territórios federais. Beleza. A gente já aprendeu o que é administração direta, então você tem familiaridade com o que eu estou dizendo. Outra coisa, o cargo público pode ser exercido em algumas pessoas jurídicas da administração indireta. Eu vou até mudar aqui essa redação para ficar melhor para você revisar, tá? Ó. Exercido na administração. Pode ser exercido na administração direta. Pode ser exercido em todas as pessoas jurídicas da administração direta. Essa é uma informação relevantíssima. Todas as pessoas jurídicas da administração direta. União, Estado, Distrito Federal, municípios. Vou até colocar aqui, ó. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza. Exercido em todas as pessoas jurídicas da administração direta. União, Estados, Distritos Federais, Distrito Federal, que só tem um, e municípios. Beleza? Agora, a outra informação. Exercido em algumas pessoas jurídicas da administração indireta. Beleza? Que no caso é a autarquia e a fundação pública de direito público. Beleza? Então, espero que você tenha compreendido essas duas informações relevantíssimas para a sua prova, tá bom?
o cargo público ele pode ser exercido em todas as pessoas jurídicas da administração direta, ou seja, pode ser exercido na União, no Estado, no Distrito Federal e nos municípios, beleza? E o cargo público ele pode ser exercido em apenas algumas pessoas jurídicas da administração indireta, quais sejam autarquias e fundações públicas de direito público. Beleza? Ok. Aí, como eu disse, né? Exemplos de cargos públicos. Cargo público efetivo, cargo público vitalício, cargo público em comissão. Aí tem aqui também, ó, cargo público temporário. Mas esse exemplo eu já tinha falado antes no início, né, que eu disse que cargo público se divide em cargo público efetivo, cargo público vitalício, cargo público comissionado e cargo público temporário. Eu já tinha falado isso, então você está familiarizado com essa informação. Bom, espero que eu tenha sido claro, espero que você tenha compreendido todas essas informações que são relevantíssimas para a sua prova, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar ao outro bloco, ao próximo bloco. A gente vai continuar conversando no próximo bloco e a gente vai falar de algumas exceções da regra de criação por lei, transformação por lei e extinção por lei de cargo público, tá bom? A gente vai falar de algumas exceções aí, tá? Daqui a pouco a gente volta então para continuarmos a nossa conversa. Até logo, um grande abraço.